Diferença entre um painel solar full cell e half cell. Eu sou Harrison Franca, engenheiro de energia, e a gente vai entender um pouco sobre a diferença entre esses dois modelos, layouts de painel fotovoltaico. Ambos são amplamente utilizados no mercado, com uma tendência maior de utilização para os painéis com o modelo half cell. Bom, primeiramente a gente precisa entender a estrutura básica de um painel solar. Um painel solar convencional é formado pela junção de vidro, encapsulantes, células fotovoltaicas, folha traseira, moldura de alumínio e caixa de junção, conforme apresentado na figura. Então aqui a gente pode ver a moldura de alumínio, que em inglês é frame, vidro, que em inglês é glass, encapsulante, as células fotovoltaicas e o conjunto de encapsulante novamente. Aqui embaixo a caixa de junção. Cada um componente tem uma função. Tá, vamos lá. O vidro, ele protege o conjunto e permite a passagem de luz até as células. Os encapsulantes protegem as células fotovoltaicas da umidade, do efeito da umidade, e promove o isolamento elétrico entre as partes. As células fotovoltaicas convertem a luz em energia elétrica, fazem o papel principal de um gerador de energia, convertem a luz em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. A folha traseira, que promove o isolamento entre as partes e protege o conjunto da ação da umidade. A folha traseira nada mais é que aquela parte branca que se vê atrás do módulo monofacial convencional. A moldura de alumínio, que promove resistência mecânica ao conjunto, então ela que dá resistência mecânica e permite também a fixação do conjunto. Então, o módulo, através dela, o módulo pode ser fixado à sua estrutura aí, de sua preferência. A caixa de junção, que abriga os diodos bypass e permite o contato dos terminais dos conectores MC4 aí que todo mundo conhece. Bom, essa é a configuração básica, mas primeiro a gente precisa entender a configuração básica de um painel full cell. Então, um painel solar convencional, full cell, como representado nessa imagem aqui que vocês podem ver, como o próprio nome diz, é formado por células fotovoltaicas completas. Então, células inteiras, como a gente pode ver aqui. Essa é uma célula, tá? Essas são as células, esses barramentos aqui a gente chama de busbar e as linhas a gente chama de finger, tá? Então, essa a gente usa alguns termos aí que a gente fala que os busbars são as avenidas e os fingers são as ruas e o elétron, no caso, a corrente elétrica, são os veículos. Então, a corrente vem daqui para cá das ruas para as avenidas e passam adiante. Tá? Nesse caso, todas as células são conectadas em série. Então, como é que a gente conecta a célula em série? Na célula que a gente está vendo aqui, a parte que a gente vê no painel, a parte frontal, ele é a parte negativa da célula, tá? Para a maioria das células. Então, como é que acontece a conexão em série? A gente basicamente conecta o terminal positivo ao terminal negativo. E assim sucessivamente, Então, é isso que a gente faz com a célula. Então, a gente tem um fio, ou então uma fita, que na verdade é um ribbon, Existem diversas tecnologias de interconexão. Então, a gente pega a parte negativa da célula e conecta com a positiva da célula subsequente, assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente tem um módulo de 60 células, a gente tem essas células conectadas em série, e aqui essa conexão é feita através de um barramento, então a parte negativa da célula que conecta a parte positiva, nesse barramento I que a gente chama, e assim sucessivamente nessa cadeia aqui, vocês podem ver. Tá? Nessa configuração é comum a utilização de 72 ou 60 células conectadas em série. Então, essa configuração que a gente tem, geralmente é isso que acontece. Nesse caso aqui é interessante a gente entender que a corrente ela flui nesse sentido aqui, conforme especificado aqui. Então, a diferença de tensão ela aumenta a cada célula, obviamente, que elas são em série, e a corrente flui nessa direção aqui, como vocês podem ver através desses indicadores aqui. Agora, falando sobre o módulo half cell, a gente precisa entender a configuração básica desse modelo, tá?
Um painel solar do tipo half cell, como o próprio nome diz, é formado por células fotovoltaicas cortadas ao meio. Então, ao invés de uma célula cheia, o fabricante do módulo corta a célula ao meio. Nessa configuração, um conjunto de células são conectadas em série, formando dois blocos, o bloco superior e o bloco inferior, tá? Que são conectados em paralelo através de barramentos centrais. Os barramentos centrais eles ficam aqui e basicamente fazem a conexão entre o bloco superior e o bloco inferior, tá? Agora uma coisa bastante importante aí. Qual configuração é melhor? O módulo modelo half cell ou o módulo modelo full cell? Bom, é um pouco complexo, mas simplificando aqui, os módulos fotovoltaicos com configuração half cell apresentam algumas vantagens com relação à configuração convencional, né, a comparação que a gente está fazendo, full cell. Nesse caso, a configuração half cell promove melhor desempenho em dias de baixa radiância. Então, dias que há muitas nuvens, dias que a gente não consegue ver a luz muito bem aí. Uma eficiente passagem de luz do Sol até o módulo. Ou seja, maior geração de energia nessas condições. Então, o modelo half cell ele desempenha melhor em configurações de baixa radiância, tá? Ou dias nublados, como preferirem. Além disso, os dispositivos nessa configuração têm menos perdas para algumas condições de sombreamento, bem como menores taxas de perdas térmicas. Então, uma configuração de sombreamento que beneficia o modelo half cell é basicamente essa. Então, a gente tem a representação de um painel fotovoltaico aqui, o modelo half cell, e a gente vê a incidência da sombra dessa árvore aqui no painel. Então, se fosse a configuração full cell, como todas essas células estão conectadas em série, nós teríamos basicamente o acionamento dos 3 diodos bypass e o módulo não produziria nada de energia. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, essa configuração, através dessa configuração, uma orientação do módulo nesse sentido, tá? Em retrato, a gente pode ver que o módulo ele gera metade da potência que ele basicamente funciona em potência na metade do que ele é capaz de fornecer nas condições de teste padrão, tá? que o fabricante especifica para você. Outra vantagem do half cell inclui a maior tolerância a pontos quentes e melhor desempenho em caso de trincas. Mas isso aí envolve a tecnologia de célula utilizada, que é mais utilizada nos modelos half cell, que são as células de múltiplos barramentos. Bom, fica uma pergunta principal. Qual painel solar escolher para o meu sistema fotovoltaico? Não é simples dizer qual painel solar escolher, pois isso depende de muitos fatores, principalmente o preço. Porém, levando em consideração os aspectos técnicos, que é o que a gente está avaliando aqui, é recomendado o uso de painéis half cell, pois, em resumo, eles são mais eficientes durante a operação. Tá? Então, são painéis mais eficientes durante a operação pela série de vantagens que a gente apresentou no passado aqui. Além disso, use somente equipamentos de fabricantes confiáveis. Não adianta usar um modelo half cell de um fabricante que você não conhece, que vem especificado com a potência X, na verdade ele entrega uma potência bem abaixo do que está especificado na etiqueta. Então é basicamente isso. Obrigado pela atenção e visite o canal para ver mais vídeos. Abraço.